8 de janeiro, quinta-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com o Diogo Matos, onde vamos abordar a vitória do Braga sobre o Benfica nas meias finais da Taça da Liga. Diogo, antes de mais, como se explica o desfecho deste encontro? Pedro, antes de mais, bom dia. Eu acho que podemos explicar isto de uma forma relativamente simples, vá. No jogo de ontem viu-se um grande Sporting de Braga e o Benfica muito aquém do que é, ponto 1, exigido e ponto 2, do que é esperado pelos adeptos encarnados. Acho que foi realmente um jogo em que a equipa de Carlos Vicente esteve muito bem e a equipa de José Mourinho muito aquém das expectativas. Daí pensar que não é bem como o José Mourinho disse no fim do jogo, que o Sporting Braga não mereceu ganhar. É certo que há muito de mérito do Benfica, mas há claramente uma exibição muito competente do Sporting Braga. Daí parecer-me exagerado essa visão de José Mourinho. O Braga foi extremamente compacto, linhas muito juntas, esteve muito bem no momento de pressão, soube ler bastante bem o jogo. A forma como mais no terreno interior soube acumular jogadores, fazer a pressão, circular a bola, foi bastante interessante. E aqui neste momento em específico há que destacar 5 jogadores, não os destaques individuais, mas a maneira como Moutinho, Grealish, Horta, Zalazar e Paulo Victor se ligaram, como os homens da frente recuaram para procurar jogo, é realmente assinalável e notou-se claramente o meio-campo do Sporting Braga superior em relação ao do Benfica e penso que parte da chave do desfecho do jogo esteve aqui. No plano oposto, o Benfica esteve claramente nervoso, sem capacidade de ter bola. José Mourinho deu uma nota interessante no fim do jogo que a mudança de decisão por parte do VAR, no primeiro momento o árbitro João Pinheiro marcou um penalti, depois a decisão foi revertida para um livre, poderia dar algum embalo a nível emotivo para os jogadores do Benfica e tal não se confirmou. Realmente o Benfica esteve nervoso, sem capacidade de ter bola, jogadores muito à procura de, por exemplo, movimentos interiores, movimentos de ruptura, peço desculpa, nomeadamente o Leandro Barreiro, e não conseguiu ligar o jogo entre os seus jogadores. É certo que o Benfica esteve melhor na segunda parte, a entrada de Prestiani fez diferença, o Prestiani entrou bem, entrou com ânimo, mais do que a qualidade futebolística propriamente dita foi essa capacidade anímica de reação, mas ainda assim claramente insuficiente e parece-me totalmente justa a passagem do Sporting Braga. E quais foram os maiores destaques individuais do encontro? Já fui falando aqui, dando um ou outro toque, mas é impossível não falar de Rodrigo Zalazar. Há aqui a particularidade de ter feito o 5º golo em 6 jogos contra o Benfica, desde que chegou a Portugal. Nesta temporada tem já 13 golos, fez uma exibição incrível no jogo de ontem, faz uma assistência, faz um golo, e que golo, uma arrancada soberba. É um jogador tecnicamente evoluído, fisicamente bastante forte, e acredito sinceramente que o Sporting Braga, porventura no fim da época, consegue fazer aqui uma boa venda com o Rodrigo Zalazar. É realmente um jogador, com todo o respeito para o Sporting Braga, que acredito que pode dar um passo em frente em termos de dimensão em que joga. No plano oposto do Benfica, eu acho que faz sentido destacar alguns jogadores, mas pela negativa. Numa primeira instância, acho que é impossível não falar do caso de Mano Silva. O próprio José Mourinho falou dessa situação. Acho que quase todos os adeptos em Portugal reconhecem que o Mano Silva é um jogador, é um excelente jogador, mas neste momento não apresenta a capacidade física para aguentar jogos desta dimensão. É alguém que teve uma lesão bastante grave há cerca de um ano, está a recuperar. Acredito que a intenção de José Mourinho fosse dar-lhe minutos de forma mais gradual, mas a lesão de Enzo Barrenetxea obrigou o treinador do Benfica a apostar de forma mais efetiva neste médio, mas realmente houve momentos no jogo de ontem em que se percebeu que Manu ainda não está a 100% do ponto de vista físico, nomeadamente no segundo golo do Sporting Braga. Para além disso, Otamendi teve também uma exibição para esquecer. É um jogador que até poderia ter sido expulso logo no início. Aquela tal falta que fomos há pouco, que foi primeiramente assinalado penalti e depois livre, poderia dar a expulsão de Otamendi. Tem realmente uma falha muito grande no segundo golo também e acaba expulso por protestos. Não está aqui em causa se ele tem razão ou não sobre aquilo que protesta, mas a forma como faz
é realmente merecedora de sanção, e Otamendi acaba por prejudicar bastante a sua equipa, já que falha o jogo com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Prestiani entrou bem, tal como referi há pouco, mexeu com o jogo, expedito. Ainda assim, é um jogador que já teve expulsões nesta temporada e voltou a arriscar bastante neste encontro, a ter uma entrada duríssima sobre Ricardo Horta. Poderia, porventura, também ter sido expulso, e é claramente um aspecto que o extremo argentino tem de melhorar. Penso que nesta questão das notas não tão positivas do Benfica, uma pequena ressalva também sobre a maneira como Tomás Araújo abordou o lance do primeiro golo. Penso que é realmente uma maneira errada e permite que Paulo Vitor receba a bola e faça o primeiro do Sporting de Braga. A verdade é que o Braga tem sido capaz do melhor e do pior nesta época, não é? Sem dúvida, e eu até poderia tentar aqui encontrar grandes explicações, mas a única coisa que consigo dizer é que é difícil compreender. E os dados dizem isso mesmo. Ou seja, o Sporting de Braga chega à final da Taça da Liga, depois de eliminar o Benfica nas meias finais, está nos quartos da Taça de Portugal, onde tem tido um percurso relativamente tranquilo, está neste momento em 7º lugar na Liga Europa, isto depois de ter feito toda a fase de qualificação, ou seja, um percurso praticamente imaculado a nível europeu e fortes possibilidades de chegar à próxima fase de forma direta. No entanto, no campeonato está em 5º lugar, atrás do Gil Vicente, isto quando temos disputado meio campeonato, e está já a 22 pontos da liderança. Ou seja, é um percurso atípico, acho que podemos caracterizar desta forma. Temos um Sporting Braga, tal como disseste, capaz do melhor e do pior. Eu acredito que a possibilidade do Sporting Braga ganhar uma competição, seja uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal, falamos agora da Taça da Liga porque é algo que está mais próximo, tornaria sempre positiva uma época dos arsenalistas, e acredito que o presidente António Salvador ficaria bastante satisfeito e faria um balanço positivo. Ainda assim, estes 22 pontos de distância para o primeiro lugar nesta fase de campeonato parece-me realmente um registro bastante negativo. E que impacto tem este Zaire para as Águias? Eu penso que se pode dizer que as próximas 2 semanas serão absolutamente decisivas para a temporada do Benfica. Vamos então por partes. Para começar, tal como já disse, Otamendi foi expulso neste jogo com o Sporting Braga e falhará o jogo da Taça de Portugal com o Futebol Clube do Porto. Aqui levanta-se outra questão também. António Silva tem estado a contas com problemas físicos, é pouco provável que jogue no jogo da Taça, portanto, ao lado de Tomás Araújo, à partida estará um jogador como Gonçalo Oliveira, alguém da equipa B, se bem que há outras opções, e faço também a ressalva para o facto de o nosso jornalista Diogo Organista Pereira ter feito um excelente artigo de análise sobre esta questão de quem poderá substituir Otamendi no jogo com o Porto. Ou seja, numa altura em que o Benfica já está a uma grande distância do primeiro lugar, já foi eliminado da Taça da Liga, e este jogo da Taça de Portugal pode ser absolutamente decisivo. Daí dizer que estas próximas semanas serão realmente muito importantes. Olhando para o campeonato, o Benfica até ao fim de janeiro joga em Vila do Conde, sabemos que é sempre uma deslocação difícil, e recebe o Estrela da Amadora. Numa altura em que o Benfica segue no 3º lugar, é realmente fundamental na ótica benfiquista que não sejam perdidos mais pontos, daí dizer que lá está, estes 2 jogos serão fundamentais. Por fim, olhando para esta perspectiva de calendário, neste momento o Benfica na Liga dos Campeões está no 25º lugar, ou seja, se a competição, a fase de grupos terminasse neste momento, o Benfica seria eliminado, e há 2 jogos pela frente contra Juventus e Real Madrid. Não estamos a falar aqui propriamente de 2 equipas propriamente fáceis, será um grande desafio para a equipa de José Mourinho se quiser chegar à próxima fase via play-off. Portanto, todos estes jogos que eu referi são enquadrados no mês de janeiro, e acho que o sucesso ou o insucesso do Benfica nestes jogos ditará o que poderemos considerar o sucesso ou o insucesso da temporada, já muito a desviar para o insucesso, porque a nível de campeonato não vou dizer que está fechado de maneira nenhuma, sabemos que o futebol é pródigo em surpresas, mas será muito difícil o Benfica chegar ao primeiro lugar. Dito isto, acho que é importante também dar a ressalva de que quase 4 meses depois de José Mourinho ter sido apresentado,
José Mourinho foi apresentado a 18 de setembro do ano passado. Acho que serão poucos os adeptos do Benfica que dirão que a equipa está efetivamente melhor neste momento do que o que estava antes com Bruno Lage. É certo que José Mourinho, do ponto de vista mental e psicológico, tenha, ou à partida teria um efeito muito grande, mas do ponto de vista futebolístico tal não se está a confirmar, e mesmo desse ponto de vista mental eu começo a ter algumas dúvidas, e digo isto porque, analisando a conferência de ontem de José Mourinho, permitam umas aspas, disparou para todo o lado, deixou duras críticas aos seus jogadores, e eu concordo que a exibição do Benfica, dos jogadores do Benfica, foi realmente muito, muito pobre. Mas acho que a maneira como José Mourinho transmite isso para fora, revela até as conversas que teve no balneário e tudo mais, não joga realmente a seu favor, e não me parece que seja o caminho mais acertado para conseguir dar a volta a esta situação. Acho que os treinadores devem ser sinceros nas conferências, e aprecio essa capacidade de José Mourinho de meter o dedo na ferida, mas acho que é importante também um pouco mais de responsabilização própria, nesta perspectiva de não perder o grupo. Por fim, o que é que podemos esperar da final entre Vitória e Braga? Eu acho que temos todas as condições para ser um grande jogo. Afinal de contas, estamos a falar de um dos grandes derbys do nosso futebol, falamos do Derby do Minho, dois clubes de cidades vizinhas, dois clubes rivais. Há um histórico muito grande, e deixa-me ir aqui às minhas cábulas. Até este momento há registro de 160 jogos entre Sporting Braga e Vitória Sport Clube, com 64 vitórias para o Sporting Braga, 35 empates e 61 vitórias para o Vitória Sport Clube. Percebemos assim que há um grande equilíbrio. O equilíbrio é mesmo a nota dominante nestes duelos. As duas equipas empataram em setembro para o campeonato. Portanto, acho que, havendo um título em jogo, as duas equipas realmente darão o seu melhor para o conseguir. Ainda para mais, é um termo se calhar não muito bem aplicado, mas o Sporting Braga nunca venceu esta competição, já não vence um título já há mais de 10 anos. Portanto, realmente acredito que os vitorianos estarão com o desejo de conquistar este troféu e juntar o seu nome ao palmarés da Taça da Liga. Os adeptos certamente deslocar-se-ão em massa domingo para Leiria, e só mesmo para terminar deixar a nota de que, pese embora a Taça da Liga seja uma competição que por norma gera muitas críticas e há muita desconfiança associada a esta prova, a verdade é que podemos ter o 7º vencedor em 19 edições da Taça da Liga. Vitória Futebol Clube, Sporting Braga, Moreirense, Benfica, Porto Sporting. O Sporting Braga também já venceu, e o Vitória de Sport Clube pode juntar o seu nome a esta lista de vencedores. Obrigado, Diogo. Esta quinta-feira não percam mais um episódio do Destino Soldado e do Mercado Flash. Fiquem connosco, fiquem com o 00.